Há quem diga que os protestantes arrancaram livros das Escrituras, mas será que essa história é verdade? Ou tem mais coisa por trás? Neste vídeo, vamos mergulhar na história da formação do cânon bíblico para descobrir o que os cristãos dos primeiros séculos realmente pensavam sobre os livros do Antigo Testamento. Em vez de opiniões modernas, vamos analisar testemunhos de pais da Igreja, tradições do Oriente e do Ocidente e documentos antigos para entender os fatos dessa história polêmica. Tudo começa com uma frase forte, quase um bordão repetido há séculos. Os protestantes removeram livros da Bíblia. Dita assim, soa simples, direta e até escandalosa, como se alguém tivesse pegado uma tesoura e feito cortes nas páginas. Só que a história real é bem menos cinematográfica e muito mais parecida com um longo debate acadêmico atravessando gerações. Nos primeiros séculos do cristianismo, não existia uma lista única, fechada e universal dos livros bíblicos, especialmente no Antigo Testamento. Comunidades diferentes usavam coleções diferentes, muitas vezes influenciadas pela língua, pelo local e pela tradição judaica ou grega. Autores antigos, como Eusébio de Cesareia, registram essas divergências sem tratar o tema como algo resolvido. Ou seja, antes de qualquer remoção, já havia discussão, dúvida e diálogo em andamento. Para entender isso melhor, imagine uma biblioteca em construção, onde alguns livros já estão claramente na prateleira principal e outros ainda circulam entre mesas de leitura. Foi mais ou menos assim que o cânon bíblico se formou, aos poucos, com debates públicos e critérios teológicos. A pergunta central não era quem tirou o quê, mas quais escritos realmente carregam autoridade apostólica. Essa distinção aparece em listas antigas, sermões e cartas pastorais espalhadas pelo mundo cristão. Até o século IV, falar em um cânon fechado para todos seria forçar a barra, pura e simplesmente. Esse pano de fundo muda completamente o tom da acusação moderna. E se eu te disser que o próprio lado católico reconhece que a lista oficial da Bíblia demorou séculos para ficar pronta? Enciclopédias respeitadas, como a Enciclopédia Católica, explicam que o cânon só foi definido de forma dogmática no Concílio de Trento, lá no século XVI, em resposta direta à Reforma Protestante. Antes disso, durante toda a Idade Média, havia opiniões diferentes dentro da própria Igreja sobre livros como Tobias, Judite e I e II Macabeus. Teólogos de peso, como o cardeal Caetano no século XVI, ainda tratavam esses escritos com cautela. Isso mostra que a ideia de uma lista fixa e indiscutível, desde sempre, não bate com os registros históricos. Na prática, era como ter regras da casa que todo mundo segue mais ou menos, mas que só são escritas e penduradas na parede muito tempo depois, quando surge uma grande discussão. O Concílio de Trento, realizado entre 1545 e 1563, marcou esse momento de definição oficial. Historiadores como Hubert Jeding e obras de referência em história da Igreja deixam isso bem claro. A pergunta muda, não é mais por que os protestantes tiraram, mas por que só ali se decidiu de vez o que entrava. E é nesse ponto que surge um nome que vai sacudir essa história toda: Jerônimo. Imagine um estudioso cercado de pergaminhos, dicionários e línguas antigas, virando noites para entender cada palavra. Esse era Jerônimo, no fim do século IV. Enviado a Belém, ele decidiu traduzir o Antigo Testamento direto do hebraico, algo ousado para a época, quando muitos usavam só a versão grega chamada Septuaginta. Em seus prefácios, como o famoso Prologos Galeatus, ele é claro ao dizer que apenas os livros encontrados no cânon judaico deveriam ser considerados canônicos. Tobias, Judite, Sabedoria e os Macabeus, segundo ele, serviam para edificação, mas não para afirmar doutrina. Essas palavras estão registradas em suas próprias cartas e prólogos, preservados em coleções patrísticas. Para Jerônimo, a régua era simples. Se o povo judeu guardou aqueles livros em hebraico,
eram eles que formavam a base das escrituras herdadas pelos cristãos. Esse conjunto correspondia aos 22 livros judaicos, que hoje equivalem aos 39 do Antigo Testamento protestante, só mudando a forma de contar. Mesmo enfrentando críticas de amigos como Agostinho, ele manteve sua posição ao longo da vida. Historiadores como F. F. Bruce e John N. D. Kelly confirmam essa postura firme em suas obras, ou seja, a ideia de um cânon mais curto já estava ali, bem antes da Reforma. E, como toda boa história, agora vem a reviravolta. Será que Jerônimo voltou atrás? É isso que vamos desvendar a seguir. De tempos em tempos, alguém puxa uma frase de Jerônimo como se fosse a carta final do jogo. Ele se submeteu ao juízo da igreja. Mas quando a gente vai à fonte, a história muda de figura. A tal frase aparece numa carta sobre qual versão grega de Daniel deveria ser usada na leitura pública, se a da Septuaginta ou a de Teodosião. Jerônimo diz que segue o costume da igreja para evitar confusão entre os fiéis. Não que mudou de ideia sobre quais livros eram canônicos. Esse detalhe está nas próprias cartas, reunidas na Patrologia Latina de Migne, uma coleção clássica de textos antigos. Ou seja, misturaram debate litúrgico com definição de cânon, e daí nasceu o mito. O mais curioso é que depois disso, Jerônimo continua escrevendo do mesmo jeito de sempre, alertando que esses livros eclesiásticos não deveriam fundamentar doutrina. Em seus comentários a Isaías e Ezequiel, ele repete essa distinção sem rodeios. Pesquisadores modernos como Lee MacDonald, em The Biblical Canon, destacam essa coerência ao longo da vida dele. Isso mostra como uma citação fora de contexto pode ganhar asas e atravessar séculos. E quando a gente percebe isso, fica claro que Jerônimo não estava sozinho nessa visão, como veremos logo mais, ao cruzar outras vozes do Ocidente cristão. No Ocidente cristão, outros pais da igreja também faziam uma distinção parecida, quase como quem separa livros de estudo dos de leitura leve. Rufino de Aquileia, por volta do ano 400, lista os livros canônicos e logo depois menciona outros que a igreja lê para a edificação do povo, mas não para confirmar doutrinas. Hilário de Poitiers e até Ambrósio de Milão seguem linha semelhante em seus escritos e sermões. Essas listas aparecem em obras preservadas por historiadores e coleções patrísticas, como as de Eusébio e Jerônimo. Não era rejeição total, mas uma espécie de 2 níveis de autoridade. Algo bem mais nuançado do que um simples sim ou não. Na prática, era como usar um livro de histórias para inspirar as crianças, mas recorrer ao manual quando o assunto é regra da casa. Os deuterocanônicos circulavam, eram lidos nas igrejas, mas não tinham o mesmo peso para definir fé e prática. O historiador John D. Kelly explica isso em Early Christian Doctrines, mostrando que essa distinção era comum no Ocidente. Esse cenário ajuda a entender por que, séculos depois, ninguém achava estranho falar de um cânon mais curto. A tradição já vinha sendo construída assim, aos poucos, sem alarde. Só que se no Ocidente havia essa conversa, no Oriente, a história ganha novos sotaques e nomes de peso. Enquanto Roma e o norte da África debatiam, no Oriente cristão, a conversa também fervia, mas com listas bem parecidas com a de Jerônimo. Cirilo de Jerusalém, em suas catequeses do século IV, orienta os fiéis a lerem apenas os livros reconhecidos pelos judeus, deixando de fora a maioria dos deuterocanônicos. Atanásio de Alexandria, na famosa Carta Festal de número 39, escrita no ano 367, apresenta uma lista que bate com os 39 livros do Antigo Testamento protestante. Gregório de Nazianzo faz o mesmo em seus poemas didáticos, listando os livros como quem ensina uma música para não esquecer. Até o Sínodo de Laodiceia, no século IV, traz uma lista semelhante em seus cânones. Fontes preservadas por Eusébio e citadas por estudiosos modernos confirmam esses dados. Claro, havia pequenas variações, como a inclusão de Baruque junto a Jeremias em algumas listas, mas o núcleo permanecia o mesmo. O ponto em comum era a confiança no cânon hebraico como referência principal. Para muitos no Oriente,
esses livros refletiam melhor as escrituras usadas por Jesus e pelos apóstolos, algo destacado por autores como Bruce Metzger em The Canon of the New Testament. Isso mostra que a ideia de um Antigo Testamento mais curto não era exceção, mas bem difundida. Quando a gente junta essas vozes, o quadro fica cada vez mais claro. E ainda dá para voltar mais no tempo, bem pertinho da Era dos Apóstolos, onde surgem testemunhos ainda mais antigos que vão iluminar essa trilha. Se a gente puxar a fita ainda mais para trás, lá para o século II, encontra Melito de Sardes fazendo algo bem curioso. Viajando até a Palestina para saber em primeira mão quais livros os judeus consideravam sagrados. O relato dessa lista aparece em Eusébio de Cesareia, na História Eclesiástica, e bate quase toda com o cânon hebraico, sem Tobias, Judite ou Macabeus. Pouco depois, Orígenes, um dos maiores estudiosos cristãos do século III, também distingue claramente os livros hebraicos dos demais, em comentários preservados por Eusébio. Ele chega a listar os 22 livros judaicos e observa que outros escritos são usados nas igrejas, mas não reconhecidos pelos judeus. Esses registros são citados por pesquisadores como Lee MacDonald e Bruce Metzger. Ou seja, essa tradição não nasce na Idade Média, mas brota bem perto das raízes da fé cristã. É como seguir pegadas antigas na areia. Quanto mais a gente caminha para trás, mais percebe que elas apontam na mesma direção. Melito, Orígenes e até listas antigas atribuídas a manuscritos como a chamada Lista de Briênios mostram que o debate já estava vivo desde cedo. Não era birra nem disputa de poder, mas busca por fidelidade às escrituras herdadas do judaísmo. Isso ajuda a entender por que, séculos depois, alguns cristãos se sentiam à vontade para defender um cânon mais curto. A história, então, não é de corte tardio, mas de caminhos paralelos que seguiram lado a lado por muito tempo. E quando esses caminhos se cruzam de novo, no turbilhão da Reforma, o cenário final começa a se desenhar. Chegamos então ao século XVI, com a Europa em ebulição e nomes como Lutero, Calvino e Zwinglio questionando tudo, da fé à política. Quando os reformadores adotam o Antigo Testamento com 39 livros, eles não dizem estar criando algo novo, mas seguindo a trilha de Jerônimo e das listas orientais. Do outro lado, a Igreja Católica reafirma no Concílio de Trento, entre 1545 e 1563, o cânon mais amplo, ecoando a tradição de Agostinho e dos concílios locais de Hipona e Cartago, no fim do século IV. Esses concílios africanos, é bom lembrar, nunca tiveram peso universal, mas influenciaram muito o Ocidente Latino. Historiadores como Hubert Jedding e Bruce Metzger explicam esse contexto em detalhes. Assim, duas heranças antigas se encontram num momento de ruptura. Visto de longe, não parece alguém arrancando páginas de um livro, mas herdeiros escolhendo qual estante da velha biblioteca seguir. Cada lado apela para tradições que já existiam havia mais de 1000 anos. Por isso, muitos estudiosos preferem dizer que houve seleção entre cânones antigos, e não uma remoção tardia e arbitrária. Essa diferença moldou traduções, sermões, doutrinas e até a forma como milhões de pessoas leem a Bíblia hoje. No fim das contas, a pergunta muda de roupa. Não é quem tirou, mas qual tradição reflete melhor as origens. E quando a poeira baixa, sobra para nós o desafio de olhar para essa história com menos rótulos e mais cuidado. No fim dessa viagem, dá para perceber que a pergunta quem tirou livros da Bíblia talvez seja simples demais para uma história tão longa e cheia de curvas. O que vemos, na real, são comunidades antigas tentando ser fiéis às escrituras que receberam, como quem passa uma herança adiante com todo cuidado, mesmo discordando sobre quais peças são as mais valiosas. Isso impacta até hoje a fé, a cultura, a educação e o jeito como milhões de pessoas leem e confiam na Bíblia, seja num culto, numa missa ou naquele momento silencioso antes de dormir. A história não é de vilões com tesouras, mas de tradições que caminharam por trilhas diferentes ao longo dos séculos.